E aí galera, vamos lá. Então, esse videozinho a gente vai ver o switch para ligar e desligar o IK e o FK do braço. Tá? A mesma coisa a gente poderia aplicar se a gente fosse fazer no pé, tá? A ideia é a mesma. Mas na perna é mais incomum a gente precisar usar o FK. O IK, na maior parte das movimentações que a gente vai ter, o IK vai funcionar. Tá? Então, eu tenho aqui toda a construção do esqueleto, da mesma forma que a gente tinha feito antes. A única diferença é que nesse momento eu tenho não está conectado aqui os joints da mão, tá? Temporariamente. Isso simplesmente pelo seguinte motivo, tá? A gente vai ter que duplicar essa cadeia de joints aqui do braço, tá? Porque como é que funciona o IK e o FK? A gente vai ter uma cadeia de joints que vai ser o bind skin, que vai deformar a geometria do nosso modelo. E daí a gente vai ter uma outra cadeia de joints exatamente igual a essa, que vai ser o FK, e uma outra cadeia de joints que vai ser o IK. Tá? Então, por isso que eu deixei ela desconectada aqui embaixo, porque fica mais fácil para a gente duplicar, senão ele duplica a cadeia inteira e ele duplica os ossos da mão junto. E a gente não quer duplicar os ossos da mão. A gente precisa ter só os joints aqui do braço duplicados, tá? E eu arrastei eles aqui para fora só para vocês verem, mas na verdade eles vão ficar todos ali dentro na mesma posição, tá? E esses aqui nem precisam estar necessariamente conectados ali com o osso do braço, tá? Porque eles não vão entrar no bind skin, tá? Esse é um erro às vezes meio comum de a gente fazer aqui. Quando a gente cria essas três cadeias, a gente dá o bind nas três. Na verdade, só uma das cadeias, que é a cadeia original que está conectada no corpo, que vai entrar no bind skin, tá? O resto, ela vai servir só para controlar a cadeia que está conectada. Então, a cadeia do FK, quando eu movimentar, a gente vai dar um parent nela em relação ao bind skin. Então, quando eu movimentar essa daqui vai seguir junto. E essa do IK também é a mesma coisa, né? A gente vai conectar ela com o parent nesses joints aqui, para que ela leve essa cadeia também. Então, no final, essa cadeia de joints aqui, ela vai ter dois parents, né? Cada osso vai ter dois parents e a gente tem que ligar e desligar um deles, né? Para a gente dizer assim, não, então, em determinado momento eu quero que essa cadeia leve essa, ou essa cadeia leve essa, certo? Então, basicamente, é assim, ó, tá duplicado ali, né? Quer dizer, desculpa, tá desconectado os joints da mão e duplica essas duas cadeias, tá? Eu já fiz isso anteriormente e é legal renomear elas, tá? Então, ó, aqui dentro do meu outliner eu tenho toda a cadeia de joints, tá? Inclusive é legal até de colocar ali um underline bind no nome dos joints, porque fica mais fácil da gente se encontrar depois na hora de fazer o bind skin mesmo, né? Então, ó, tem ali ombro, braço e antebraço, que são os... Aí o pulso, né? Que são a cadeia de joints original. E aí, duplicado, assim, ó, a partir do ombro para baixo só. Porque o IK a gente vai colocar daqui até o pulso, certo? Então, eu só vou duplicar essa cadeia aqui, né? Do ombro até o pulso. Então, eu tenho aqui a mesma cadeia, tá vendo? Braço esquerdo, FK, FK, FK. E braço esquerdo, IK, IK, IK. Tá? Eu só separei eles aqui em outros grupos, só para vocês verem. E eu já criei também os controladores. Tá? Então, aqui ó, a gente tem os controladores de FK do braço, né, que está seguindo a cadeia ali. Né, eles já estão com a hierarquia montada. E no IK, eu já apliquei aqui o IK. Tá? Então, eu basicamente dupliquei a minha cadeia ali. Tá? Deixa eu isolar ela para vocês verem. Tá? Eu tenho a cadeia do IK. Vou selecionar com o IK junto. Tá aí. A gente tem ali os mesmos joints. Tem um IK já aplicado nele aqui que está funcionando. Eu mexo o braço e ele faz ali a movimentação corretamente. E eu já tenho também um polyvector ali. Lembra aquele que eu fiz no joelho lá para a gente direcionar o sentido ali que vai ficar apontando o cotovelo quando a gente fizer essa animação.
Então já está tudo montadinho, tá? Uma coisa só que eu vou comentar agora, que pode ser que aconteça com vocês. Eu vou até apagar esse IK aqui para vocês entenderem o que acontece. O IK, para ele saber para onde que ele vai apontar a direção, o Maya funciona da seguinte forma: ele cria um plano, basicamente. Tá? Vou criar aqui só para demonstrar para vocês o que acontece. Tá? Vamos ignorar esse controlador que eu já tinha criado aqui e vou criar um controlador qualquer. Tá? Vou criar aqui um Curve Tools, não, um NURB Circle. Vou posicionar ele ali no ombro, puxar para trás, né? Quando a gente fez o da perna, a gente fez dessa forma, né? E tanto faz ali a rotação dele. Depois a gente dá um Freeze Transformations. E vamos supor que eu posicionei ele no olhômetro aqui. Tá vindo a vista lateral. Tá ali, beleza. Dei um Freeze Transformations. Ok. Tá. Vamos colocar ele mais para trás aqui. Alinhado com o joint do cotovelo, tá? Porque eu fiz isso no olhômetro, tá? Vamos supor. Então, quando a gente vai aplicar o IK, né? Vocês vão lá em Skeleton, Create IK Handle, vão puxar lá do ombro até o braço, certo? Então, tá aplicadinho ali, beleza. Agora, olha o que acontece. Quando a gente vai criar o Pole Vector lá para controlar a direção do cotovelo, tá? Se eu selecionar ele aqui, e aí depois selecionar o IK, vamos lá em Constraint Pole Vector. Prestem atenção no que vai acontecer bem no cotovelo aqui dos joints. Pole Vector. Tá vendo que ele saiu do lugar? Ele foi um pouquinho para cima ali, a direção dos ossos da cadeia do IK. Porque quando a gente cria o Pole Vector, ele vai tentar apontar esse cotovelo na direção dessa peça aqui, né, desse objeto, por centro de pivô dele. Então, quando a gente está fazendo no olhômetro, eu não sei se a gente está direcionando isso daqui para o lugar correto. Então, essa coisa acontece muito frequentemente. Sempre que você faz um pole vector no olhômetro, isso vai acontecer. Então, como que a gente resolve isso? Tá? Basicamente, deixa eu dar uns Ctrl Zs aqui. Aí. O que a gente faz para corrigir isso, a forma mais rápida que eu descobri, na real, é o seguinte: ele faz uma triangulação aqui da posição desses três ossos, certo? Então, eu vou pegar esses vértices aqui, vou dar um merge neles, para virar um triângulo. E eu vou dar um snap to points aqui, ó, e vou tentar juntar cada um dos vértices desse plano dentro dos joints. Tá, vou pegar aqui bem dentro do cotovelo e esse daqui dentro do joints da mão. Aí. Tá vendo que ele forma um plano, basicamente, tá? Ele tá meio escondido porque tá por dentro da geometria ali, mas quando ele faz a dobra, ele vai tentar apontar sempre na direção que esse vértice aqui está apontando, tá? Então isso daqui é quase como se fosse uma seta ali para indicar para o Maya para onde que ele vai dobrar o cotovelo quando a gente fizer a dobra do braço. Então, para a gente posicionar o pole vector no lugar corretinho, tá? Caso aconteça esse lance de vocês, quando vocês forem aplicar o pole vector e girar o cotovelo, façam esse plano, tá? Transformem ele ali em três, né, num triângulo. E depois vem aqui no modo de vértice, tá? Vamos selecionar ele aqui, isolar para ficar mais fácil. Vou no modo de vértice, vou selecionar o vértice e agora eu vou movimentar ele para trás, tá? Só que não posso movimentar ele no modo road aqui, senão a gente vai sair do ângulo do braço ali também, porque ele acaba seguindo o eixo do mundo. A gente quer seguir o eixo que está a posição agora desse vértice aqui, tá? Então, para fazer isso, a gente vai lá no Tool Settings e em vez do Axis Orientation aqui, tá, ou Object ou Road, a gente vai colocar ele para normal. Aí vocês vão ver que ele tem esse espaço aqui, V, U e N,
tá? Que é o espaço da normal dessa vértice. Então se a gente pegar aqui, ó, a gente tem que arrastar esse vértice a partir do V aqui, ó, tá vendo? Bem no mesmo sentido que ele está apontando. Isso daqui ele vai mostrar pra gente aonde que a gente precisa posicionar o nosso controlador ali do cotovelo, né? Então, tá vendo aqui, ele está bem desalinhado. A gente pode puxar aqui o quanto a gente quiser, se a gente quiser colocar lá atrás, né? Mas é legal sempre ter ele numa distância meio próxima, assim, do braço, para ele não ficar perdido lá no fundo na hora de animar. Então, puxou para cá o vértice. Agora sim a gente pode pegar esse objeto aqui, mover ele no modo, voltar para o modo objeto, dar um snap to points, tá? Colocar ele ali. Agora, se eu selecionar ele e der um pole vector aqui nesse controlador do IK, ele não sai do lugar, tá vendo? Ele ficou no lugar bonitinho. E aí, agora sim ele vai funcionar direito, ele vai dobrar e ele vai ficar sempre apontando ali para aquele controlador, né? Se eu puxar ele, ele vai puxar o braço para baixo ou para cima, conforme a gente precisar, tá? Então, essa daí é a melhor forma de fazer, ok? Só que eu vou apagar isso daqui. Depois que vocês fizerem esse lancezinho aqui do triângulo, você pode apagar eles depois, né? Então, agora eu vou usar esse controlador aqui, vou selecionar esse locator do YK Handle e vou lá, Constraint Pole Vector, tá? Que agora ele está funcionando bonitinho. Então tem uma cadeia aqui do IK com já o meu Pole Vector aplicado no cotovelo e tenho agora a outra cadeia, tá? Vou esconder aqui, que é só o FK, tá? Separadamente. Então tenho aqui os dois braços e tenho os dois controladores aqui, como a gente faria normalmente. Os três, na verdade. Então a gente pode até conectar eles já, tá? Então esse controlador aqui, né? Seleciona primeiro o controle, né? Lembrando, já revisando um pouquinho. Depois seleciona o controlador do braço. Vai lá em Constraint. Pode ser um Parent aqui, que seja. Tá, então daí a mesma coisa para o resto, aqui para cá. Só tenho certeza que vocês estão na cadeia do FK, tá? Então esses controladores aqui vão controlar a cadeia do FK. Então Constraint Parents, esse aqui do braço também vem aqui e Constraint Parents. Tá legal testar, ver se está tudo funcionando, né? Girou ali, beleza, tá vindo cadeia, aqui tá vindo cadeia também. Aí beleza, tá? Então a cadeia do FK tá conectada, belezinha. E vou ligar aqui, tá vendo que eu tenho todos os controladores, tá? Eles só estão separados aqui nos grupos pra gente não ficar confundindo. Então até vou jogar esses controladores do FK aqui pra dentro dessa cadeia para ficar mais fácil a gente enxergar. Aí beleza. Então temos ali agora o controlador do IK, tá? Eu criei dois controladores separados, tá? Então a gente tem aqui no pulso um controlador diferente para o IK, tá vendo? Ele até deixei ele com formato diferente para ficar fácil de identificar. E a gente tem o outro lá do FK que eu tinha colocado antes já, tá? Com esse redondinho que ele controla a cadeia do FK. E aí a gente pode até esconder essa cadeia aqui, por exemplo. Vamos pegar essa cadeia de joints do braço FK, que a gente já configurou ela, e vou desligar a visibilidade dela temporariamente para não ficar confundindo as coisas. Tá? Vou até a do bind skin aqui a gente pode desligar porque a gente não vai usar ela agora. Tá? A gente está só configurando os controladores antes. Então aqui a gente já está ali, né, com o IK aplicado nos ossos, tá o Pole Vector lá. Então agora a gente só precisa também mandar esse controlador aqui controlar o Pole Vector, o IK, tá? Então seleciona ele, depois seleciona o IK Handle, vai lá em Constraint Parent e já pega e já testa ali, né? Então vamos lá, tá funcionando, beleza. Testa o Pole Vector também, tá funcionando, beleza. Então a gente pode zerar tudo isso aqui de volta que vai ter minha cadeia na posição certa de volta, tá? E agora a gente pode começar a conectar os parents
dos joints, tá? Que isso que agora começa a ficar, pode começar a ficar muito confuso. Até agora é tudo a mesma coisa, né? Tudo que a gente já fez até então. Só a única coisa de novidade foi aquele triângulo ali que eu criei para fazer a posição certinha do nosso controlador aqui do Pole Vector. Então, vou ligar de volta agora a visibilidade de todas as cadeias. E a gente sempre vai fazer então o seguinte, tem que ser um parent, tá? Para isso daqui funcionar direito. Então o que acontece? O braço, tá? Liga a cadeia inteira. A gente tem que ter o braço esquerdo do FK, vai ter que dar um parent no bind do braço esquerdo, tá? Então é sempre seguir o mesmo nome. Então daí, né, eu já reforço como é importante a gente ter bem nomeado esses joints quando a gente está fazendo o rig. Então quem não tiver nomeado vai se perder facinho aqui nessa hora, tá? Porque, por exemplo, esse braço aqui da cadeia de FK vai vir aqui no braço bind e a gente vai dar um parent nele. E a mesma coisa a gente vai fazer para o antebraço, para cá, constraint, parent, e do pulso para lá, parent de volta, tá? Então, porque daí o que rola? Agora, se eu pegar o meu controlador do FK, a minha cadeia de joints do bind skin vai vir junto, tá? Então, se eu desligar ela aqui, tá vendo? A gente tá tendo a bind, tá acompanhando certinho a minha cadeia do FK. É isso que a gente quer. Então, deixa eu zerar aqui de volta. E eu vou fazer a mesma coisa para a cadeia de IK. Tá? Então, eu vou pegar aqui, braço esquerdo IK, vem aqui, constraint, parent, braço esquerdo IK, no antebraço, antebraço com antebraço, parent de volta, e o pulso com o pulso, parent de volta. Tá? Então, agora que a gente já fez isso, a gente pode até... Eu não vou desligar ainda a visibilidade, porque eu quero mostrar para vocês o que acontece. Tá? Se eu pegar agora o meu controlador do IK e movimentar ele, ó, você está vendo que essa cadeia que está vindo no meio é a minha bind skin lá, tá? Meu bind do braço. E dá pra gente perceber que ela tá vindo, mas ela tá vindo pela metade. Tá vendo? Ela tá ficando no centro ali entre as duas cadeias de joints. Tá? Por que isso daqui acontece? Porque a gente aplicou dois parents nessa cadeia. Tá? Então quando a gente seleciona o bind joints aqui, dentro do channel box, a gente tem aqui embaixo, ó, braço esquerdo FK e braço esquerdo IK. Então os dois estão ligados ao mesmo tempo. O que isso significa? Que ele está dividindo o nível de influência entre o FK e o IK. Então ele está pegando 50% só da influência e está fazendo essa movimentação, que não é o que a gente quer. A gente geralmente vai querer que um esteja desligado, tá, no zero aqui, ou o outro ligado lá na hora da gente fazer essa animação. Então vou posicionar ele de volta aqui no lugar. E agora a gente vai ver como gerar esse controladorzinho ali, tá? Então tenho aqui já um controlador que eu deixei ele flutuante, ó, tá até com a posição dele errada, vou centralizar esse pivô, apesar de que isso não importa, porque eu não vou movimentar ele, tá? Ele vai ficar sempre preso aqui, mas é importante que ele esteja tudo com freeze transformations também, tá? Isso sempre é importante. Então nesse controlador aqui, tá, o flutuante que eu coloquei, isso aqui poderia ser em outro lugar também, tá? A gente poderia colocar, por exemplo, lá no Master Control, lá no chão, aquele controlador que leva todos os outros controles. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer esse processo lá, tá? Isso é uma questão de escolha de cada um de vocês. Eu prefiro colocar aqui na mão porque fica mais fácil de identificar que isso daqui vai ligar e desligar o IK e o FK da mão. Então, basicamente, seleciona ele, vem aqui no Channel Box, Edit, Add Attributes. E aí a gente pode colocar aqui, por exemplo, enum, tá? Qual que é a diferença? Antes a gente sempre usava o float, né? Que a gente pode colocar um máximo, um mínimo ali, etc. O enum, ele vai nos dar duas opções, basicamente, tá? Que a gente pode renomear elas aqui. Então, por exemplo, aqui vai ser IK e esse daqui vai ser FK.
E aqui no nome a gente coloca IK barra FK switch. E dá um add. Opa, o que ele está dando de errado? Ah, não pode colocar barra aqui, né? Detalhezinho. Então, IKFK switch add. Beleza, tá ali, ó. IKFK switch. E aí, quando a gente clica aqui, ele dá duas opções, tá? Isso que aquele dadinho do enum lá faz. Ele abre esse drop down aqui para a gente poder escolher qual dos dois está ligado. E aí, todos esses outros controladores aqui depois a gente vai esconder, tá? Porque a gente quer deixar ligado só esse switchzinho. E agora, como é que a gente faz para conectar isso daqui no nosso bind skin ali, né? Nos nossos ossos. Tá? Agora a gente vai ter que selecionar as cadeias, tá? Do bind, basicamente. Então eu vou até esconder aqui a visibilidade da cadeia do IK e do FK, para a gente conseguir enxergar só o bind skin aqui, tá? Às vezes é mais fácil de fazer isso aqui pelo outliner. Então, com o controlador agora selecionado, a gente vai lá muda para a aba de animation, vem aqui em key e dá um set driven key, né? A gente já viu esse set driven key lá nos blend shapes, tá? Então vai ser a mesma coisa, porque agora a gente adicionou aqui o IKFK e a gente tem esse controlador aqui, o IKFK switch. Só que esse controlador, ele tem que ser o driver e não o driven, porque é ele que vai controlar quem que vai ligar e vai desligar. Então, quando é selecionado, eu já vou vir aqui e dar um load driver. E aí eu vou pegar cada um dos ossos, tá? A gente vai ter que fazer um por um. Vou pegar ali primeiro o braço, que ele tem o parent lá, tá? Então seleciono o braço e dou um load driven, tá? Porque agora ele que vai ser controlado. Opa, desculpa. A gente não vai selecionar o braço, a gente vai selecionar o parent constraint, tá? O parent constraint vem aqui no load driven, porque daí é ele que vai ter esses atributos aqui do IK e FK, tá? Que vai ser o peso deles que a gente vai conectar no IK-FK switch. Então, com o IK-FK switch selecionado, tá? Aqui no outliner, no channel box, eu tô com o IK conectado no FK, tá? O IK switch. Então, primeiro eu tenho que selecionar ele aqui. E aí a gente sabe que está no IK, no FK. Então lá no nosso controlador do braço, como ele está no FK, ele tem que estar desligado o IK. Então eu só vou vir aqui e vou digitar um 0. Tá? Então esse é o padrãozinho. Quando o IK-FK switch estiver ligado no FK, o IK tem que estar no 0 e o FK tem que estar no 1. Então com isso selecionado, tá aqui dentro do IK switch, ele selecionado aqui e esses dois aqui selecionados também, que é os dois controladorzinhos ali do peso deles. Vou dar um key aqui, tá? Daí ele já salva essa seleção para o braço, tá? Isso a gente vai ter que fazer de um em um para cada um desses controladores. Então agora eu só vou voltar, vou selecionar aqui de volta o IK-FK switch e vou mudar aqui para IK agora. Porque daí agora lá no braço, em vez de ser 1 e 0 aqui, vou ser 0 e 1 aqui e vou dar um key de volta. Tá? Porque daí, quando a gente ligar e desligar, ele vai mudar os controles do braço lá. E aí a mesma coisa, então vamos continuar. Pega ali, controladorzinho, vou lá, key, set driven keys, e esse aqui é o driver. Agora eu vou fazer pro antebraço, load driven. Então vamos lá, sempre confiram aonde que tá, como que tá a seleção lá. Tá? Então vou selecionar aqui o controlador, ele está no FK. Então o antebraço tem que estar com o FK ligado e o IK desligado. E aí seleciona eles todos aqui e dá um key. Aí volta lá no controlador, muda para IK e agora no antebraço esse aqui está zerado, esse aqui está ligado, key select de volta. E aí a mesma coisa, agora vamos selecionar o pulso, load driven, mesma coisa, confere lá. Aqui está no IK agora, vamos pegar o pulso, então o IK tem que estar ligado, aqui tem que estar no 0
seleciona aqui, sempre tem que selecionar os atributos aqui dentro do setDrivenKey para eles funcionar, e dá um key. Aí vamos voltar lá no IK Switch, muda para FK. Então daí agora aqui vai ser 1, aqui vai ser 0 e dou um key. Tá, agora isso aqui já está funcionando teoricamente. E aí tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer, que é conectar também a visibilidade desses controles quando a gente liga e desliga, porque ele está tudo aparecendo aqui ao mesmo tempo, né? Então vai ser a mesma coisa, só que em vez de ligar o controlador lá do EasyCasa, a gente vai ligar a visibilidade de todos esses controladores. Então, por exemplo, aqui eu tô com o FK ligado. Então, quando o FK está ligado, esse controlador aqui, né, do Polyvector, e o controlador da minha mão, do IK, eles têm que estar com a visibilidade desligada. Então vem aqui no IK Switch, vamos ver onde que ele está como FK. Então no FK, seleciona esse daqui e dá um Load Driven, tá? Vai ter os dois aqui. Então eu vou selecionar aqui a visibilidade dos dois e aqui eu vou desligar. Então Visibility 0 off, dá um key. Aí tem que fazer a mesma coisa invertida lá, volta quando isso daqui tiver no modo de IK, esses dois controladores aqui vão estar com a visibilidade ligada, e aí a gente dá um key de volta. Aí a mesma coisa agora a gente vai fazer para os outros controladores do FK. Então essa cadeia aqui de controladores agora vai ser o Load Driven e a visibilidade deles também. Então agora está no modo IK, a visibilidade desse grupo aqui, né, que já tem a hierarquia, vai estar desligada. Seleciona a visibilidade aqui, desliga e dá um key. Então, agora volta lá no controlador, liga o FK e liga agora a visibilidade desse grupo. E dá um key de volta. Vamos ver. Não selecionei o atributo da visibilidade aqui, né? Aí, pronto. Tá. Porque daí agora a gente tem escondido ali, né? O nosso controlador tá ligado ao FK, então agora eu consigo controlar a minha cadeia certinho aqui pelos controladores do FK. E quando eu mudo aqui para IK, eles somem e aparece o meu controlador do FK, desculpa, do IK, né, para a gente poder animar isso daí. E por último, falta a gente então conectar tudo o resto aqui, né? Então agora eu vou pegar a própria cadeia do Bind aqui e podemos conectar agora a mão aqui, né, os ossos no ossinho do Bind Skin, um parentzinho mesmo. Opa, tenho que... é que ele já está com os controles ali já com informação. Então, primeiro eu tenho que desligar aqui, porque eu estou com o Orient Joints desse controlador, tá? Eu vou colocar o Orient depois de volta. Então, eu vou selecionar só esse daqui, esse detalhezinho só, Break Connection, para poder dar o Parent aqui. Aí, e aqui o resto da mão também. Tenho certeza que estão conectados no Joints, né? Porque ó, eu selecionei o IK sem querer ali. Então, selecionei todo ele aqui, dou um Parent. E beleza, agora esse controlador aqui que eu tirei o Orient, vamos lá, Constrain, Parent pode ser, né? E agora esses... Tá vendo aqui agora eu consigo carregar a minha mão inteira. O problema é que esses controladores agora estão ficando no lugar. Então, a forma como eu fiz nesse riggingzinho aqui da mão, a gente seleciona agora esse joint do pulso e a gente vai aplicar um parent nos grupos aqui dos controladores da mão, tá? Então, na verdade, o que eu fiz aqui, ó, foi criar um grupo inteiro para todos esses controladores aqui, tá? Eu tenho lá esse controlador aqui,
tenho todos os dedos aqui, né? Que eles já estão conectados, tá vendo? Estão tudo funcionando. Então eu peguei, simplesmente selecionei todos eles, tá vendo? Deixa eu fechar aqui as cadeias. Eu tenho todas as cadeias separadas aqui de cada um dos dedos. E o meu controlador do IK ficar aqui em cima. Então eu simplesmente peguei todos esses grupos de controladores e agrupei eles de volta para criar um novo grupo. E joguei o pivô de rotação dele lá dentro desse joint do pulso. Tá? Porque daí a gente pode pegar esse joint do pulso, que vai ser o bind dele, e dar um parent nesse grupo aqui. Tá? Dar um constraint parent, porque daí quando a gente movimentar isso daqui, os controladores vão vir todos juntos ali, tá vendo? A mão inteira funciona. E por que a gente não pode conectar esses controladores todos aqui direto nesse controlador da mão? Porque quando a gente desliga isso daqui, ele vai desligar a visibilidade desses controles. Então todos esses daqui da mão vão seguir junto, né? Porque eles seriam filho desse daqui. Então a visibilidade deles sumiria também. A gente não quer isso. A gente quer poder vir aqui, desligar o IK e o FK e ainda ter os controles da mão, certo? Então a gente pode deixar eles conectados direto nesse joint da mão ali. E agora a única coisa que falta é a gente fazer com que esse controlador do IK aqui rotacione a mão também, tá? Porque por enquanto ele está só com o parent ali no braço, né? Mas a gente tentar rotacionar aqui, a mão não vem junto. Então o que a gente tem que fazer é um orient no osso da cadeia do IK, tá? Então seleciona aqui o controlador, acha lá a cadeia do IK, seleciona o pulso, vai lá em Constraint e Orient, certo? Porque daí agora ele vai mover tudo direitinho. E a gente pode selecionar então todas as cadeias de joints agora e dar o bind skin lá. Vai vir aqui, seleciona, tirar aqui da referência, seleciona a pele, vai lá em Skin, Bind Skin. Vou colocar por Joint Hierarchy porque eu só selecionei um dos joints e manda ele aplicar. Agora é só testar, ver se funciona. Então tá no modo de IK, selecionou, tá dobrando, bonitinho, tá girando a mão, tá mexendo o cotovelo. E se a gente vier aqui mudar pro FK, tá vendo? Ele vai voltar pro zero o braço, tá? Porque quando a gente estava movimentando lá o IK, são duas cadeias separadas, né? Então a posição aqui fica um pouco diferente, tá? Isso depois, quando a gente for animar isso, eu mostro para vocês como a gente faz para bater isso. Então, né, para a gente fazer essa mudança ali entre um IK e outro, a gente vai ter que animar esses controladores aqui para o teu braço ficar mais ou menos na mesma posição do IK ali, na hora que a gente muda o controle ali, né? Então, se eu mudar aqui para o IK, né, para fazer essa mudança suave na hora de fazer a transformação. Então, vou voltar aqui tudo para o zero, tá funcionando tudo direitinho. Daí é só corrigir a pintura de peso ali, né? Porque obviamente quando a gente mexe o cotovelo, o nosso tronco não vem junto, né? Aí é no Paint Skin Weights lá, certo? E depois a gente pode esconder isso daqui, ó, porque ele fica visível, né? No final a gente pode pegar o IK Handle e dar um 0 aqui na visibilidade dele, para ele não ficar aparecendo. E aí temos aí todos os controles montados de IK e FK. E detalhe também aqui, é legal de pegar então esse controlador aqui para ele não se perder no espaço, por exemplo, de a gente animar ele sem querer. Faz aquele esqueminha, seleciona todos os outros canais, botão direito, dá um Lock and Hide Selected, que daí a gente não tira ele do lugar, a gente não consegue movimentar ele mais, né? Ele sempre vai seguir aqui as cadeias dos joints. Ok? Então é isso aí.